Falar em confronto com policiais e essa coisa toda, a gente teve aí aquela operação policial que acabou anteontem com a morte de 28 pessoas, entre elas um policial e suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas na favela do Jacarezinho, lá no Rio de Janeiro. Mas isso serviu também para um desfile de análises equivocadas. Todo mundo dono da verdade, professor de tudo. Todo mundo fazendo análises, muitas delas equivocadas sobre o assunto, com contradições e até hipocrisia, sim, muita hipocrisia com relação às análises desse caso, lá a operação policial, lá no Jacarezinho, com a morte de 28 pessoas. Primeiramente, meu pessoal, é preciso deixar claro que ninguém deseja a morte como solução para nenhuma ação policial. Ninguém está comemorando isso. Não estou comemorando isso, acredito que você também não está comemorando isso. Não estamos comemorando as mortes. Pelo contrário, a própria Polícia Civil, que é envolvida na ação, reconhece que uma operação com tantas vítimas não pode ser considerada bem-sucedida. Não pode de jeito nenhum. Uma operação com tantas vítimas assim não pode ser considerada bem-sucedida. E que não há nada a comemorar. Não mesmo. Foi a ação mais letal da história da polícia lá do Rio de Janeiro, que está do Brasil. Chocou todos nós. Pois bem, dito isso, partimos para a segunda parte da análise do assunto, da minha análise do assunto. Assim que a ação policial terminou, teve início uma enxurrada de críticas ao comportamento da polícia e ao resultado da operação. As mídias tradicionais, TVs, rádios, a mídia impressa e redes sociais passaram os últimos 2 dias chamando de chacina algo que, na realidade, é um enfrentamento policial. Ou vocês acham que os policiais são recebidos com flores nas comunidades? Vocês acham isso? Então não pode chamar de chacina, né? Isso foi um enfrentamento policial com traficantes altamente armados, com grosso calibre, vasta munição, vasto tipo de armas, com armas de tudo que é tipo, que a polícia não tem. Então, você acha que os policiais são recebidos com flores nos locais desses, nas comunidades? Tanto que as imagens feitas pelos helicópteros das emissoras de TV mostram dezenas de bandidos portando fuzis, metralhadoras e pulando muros e telhados para tentar fugir da polícia. Vocês viram aí nas imagens que circularam nas redes de TV e a internet aí durante esse fim de semana. Os bandidos fortemente armados, esperando o confronto. Então não foi chacina, foi um confronto de uma operação policial. Na realidade, o que aconteceu é que durante um certo tempo a bandidagem se aproveitou da proteção do Supremo Tribunal Federal, STF, para tocar o terror. É isso mesmo. Durante um certo tempo, a bandidagem se aproveitou da proteção do STF, do Supremo Tribunal Federal, para tocar o terror nas comunidades. Por conta da Covid, o STF, você lembra, impediu, desde junho do ano passado, as ações policiais em favelas. E o que? Os bandidos se aproveitaram dessa proteção, entre aspas, né? Com blindados, é proibido fazer operação com blindados e helicópteros. Já costumeiramente, donos do pedaço, os criminosos ampliaram agora os seus poderes e criaram barricadas, determinavam quem poderia namorar com quem, aliciavam menores, diziam que loja podia abrir, que roupa você tinha que vestir, como é que você tinha que sair, que hora que você tinha que sair de casa, quer dizer, tomaram conta das comunidades, né? Um verdadeiro poder paralelo, que decide quem vive e quem morre, principalmente. É isso que aconteceu depois da proibição que o STF determinou de operações com tanques e blindados nas favelas. O poder paralelo, o crime organizado, tomou conta e começa a decidir o que você deve fazer, com quem você deve andar, o que você deve falar, que roupa você deve vestir e, em último caso, quem vive e quem morre e quem pode fazer o que, quando e como. É isso que acontece nos morros, nas comunidades do Rio de Janeiro. E daí? Quando a polícia é recebida a bala, como aconteceu, como o disparo na cabeça que matou o policial André Farias, assim que ele desceu do blindado para desmontar uma barricada criada na rua, surgem os pseudos especialistas em segurança pública
e aí disparam que nunca saíram de um gabinete de Brasília ou de trás de um computador para palpitar e criticar. Assim é fácil, né, queridos? Assim é fácil. Falar de trás do balcão é fácil, né? Com a caneta na mão é tranquilo. Agora, descer do blindado para desarmar uma barricada sob fogo cruzado e perder a vida, aí ninguém quer fazer, né? Assim é fácil, muita gente. O duro é ter coragem de enfrentar a bandidagem. Esses analistas aí, doutores nesse tipo de assunto, né, começam a dar palpite na rede social. Muitas vezes com armamentos inferiores a dos criminosos. A polícia não tem armamentos, isso já está comprovado. Qualquer imagem das comunidades pode mostrar para você que eles são infinitamente mais bem preparados com questão de armamento do que a polícia do Brasil, de qualquer estado, eu arrisco a dizer. Além da turma dos direitos humanos, que só clama pelos direitos dos criminosos, nunca das vítimas. Você já viu a turma dos direitos humanos clamando pelo direito das vítimas? Não, né? Só pelo direito dos criminosos. Não pode mostrar o rosto do bandido quando prende, não pode colocar o gema e assim por diante, né? Nunca eles clamam pelas vítimas, e sim sempre pelos criminosos, o tal dos direitos humanos. Tem também o pessoal da hipocrisia. É verdade, tem muita hipócrita por aí. Muita filosofia de beira de esquina, de balcão de bar, né? Um deles foi ninguém menos que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. É verdade, você sabe o que ele disse, né? O condenado da Lava Jato, que teve suas condenações anuladas pelo STF, que proibiu as operações nos morros, postou uma mensagem em suas redes sociais, na qual lamenta o caso, abre aspas, olha o que o Lula disse, o Petralha. É grave uma operação policial terminar na morte de 28 pessoas. Isso não é segurança pública, é a ausência do Estado oferecendo educação, emprego, a causa de boa parte da violência. Os brasileiros estão morrendo sem vacina, de fome e pela violência. Vidas brasileiras importas, postou o rei da Lacrolândia, o ex-condenado Luiz Inácio Lula da Silva, companheiro. Então, a hipocrisia também atingiu aí o ex-presidente Lula da Silva, mas que era esperado de um cidadão que tem uma ficha corrida como o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Nada menos do que isso, e que hipocrisia. Contudo, a postura contrasta com os posicionamentos que o petista teve em julho de 2007, vou refrescar a memória de vocês, quando, como presidente da República, que infelizmente era, defendeu a ação da Polícia Fluminense no Complexo do Alemão, lembra? Que deixou 19 mortos, a terceira mais letal da história. Porque naquela época ele defendeu a ação. Agora, como ele não está no governo, ele está jogando pedra. Agora ele virou pedra, não é mais vidraça, então ele veio com essa hipocrisia, ainda mais vinda de quem? Ô, presidente Luiz Inácio Lula da Silva, dá um tempo para a gente, vai jogar dominó, aquilo que o senhor fazia na cadeia, ou ler um livro, mas a gente não precisa da sua hipocrisia e da sua análise no contexto aqui. Lá em 2007, quando ele era presidente da República, ele defendeu a tal da ação lá do Complexo do Alemão, lembra? Que deixou 19 mortes. A terceira mais letal da história. Naquela oportunidade, ao lado do então governador Sérgio Cabral, diga-me com quem andas que eu direi quem és aí, presidente Lula. Aquele bastante honesto, né? Lembra o Sérgio Cabral? Amigo do Lula. Então, quando ele estava do lado do Cabral, lá em 2007, ele disse, ironizando os críticos da violência policial, com a seguinte afirmação. Olha o que ele disse lá em 2007, ao lado do bonzinho, do honesto Sérgio Cabral. Nesta ação de vocês, governo do estado do Rio, na época, no Complexo do Alemão, tem gente que acha que é possível enfrentar a bandidagem com pétalas de rosa ou jogando pó de arroz. Tá vendo só como ele é hipócrita? Ô, presidente Lula, a gente tem memória. A gente tem memória. Agora o senhor fala que é hipocrisia, que é um absurdo, que é uma chacina. Mas na sua época, não. Na sua época, o senhor disse exatamente isso. Vou repetir para o senhor lembrar. Nesta ação de vocês, governo do estado do Rio, no Complexo do Alemão, tem gente que acha que é possível enfrentar a bandidagem com pétalas de rosa ou jogando pó de arroz. A gente tem que enfrentá-las sabendo
que muitas vezes eles estão mais preparados do que a polícia, com armas mais sofisticadas. A gente tem que enfrentá-los sabendo que a maioria do povo que trabalha lá é de gente trabalhadora, de bem, e o que não pode ficar refém de uma minoria, disse o entiscado, ex-condenado, ex-presidiário, ex-presidente, graças a Deus, Luiz Inácio Lula da Silva. É o mesmo modus operandi de sempre. Fala uma coisa e faz outra. Fala o que eu faço. Como é que é? Faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Nesse caso, não faça o que eu falo. O presidente Lula vai procurar uma coisa para fazer, buscar uma enxada para carpir. Não vem com hipocrisia, aproveitando uma tragédia dessa, um enfrentamento onde morreram pessoas, traficantes ou não morreram, são vidas ceifadas, e também um policial, e vem fazer uma hipocrisia dessa, meu querido. Não dá, né? A gente já lhe conhece, presidente Lula, e não vai mais cair nesta sua ladainha. Estamos todos preparados. Pelo menos eu. Eu tenho opinião. E jamais vou votar no senhor de novo, tá certo?